Em torno de mais ou menos um mês atrás, procuraram eu e o vereador Zé Visconde, onde teve um boato de que haveria um esquema de gasolina de bem público dentro da Secretaria de Saúde Municipal. Mas até então, isso era boato. E até para falar, nós temos que ter cuidado. Apesar de nós termos nossa imunidade, nós temos que ter cuidado. Porque às vezes algo não é legal, mas é moral. Só que esses boatos deixaram de ser boatos e passaram a ser indícios. Ou seja, há uma vera semelhança de que de fato isso ocorreu. E já esse mês, em torno de um mês atrás, eu vinha conversando com o representante do Ministério Público, Dr. Daniel. Hoje eu estive com ele, semana passada eu estive com ele e hoje eu estive com ele novamente. Pedi permissão para falar em seu nome, onde já havia uma investigação. E aquilo que passaram para mim também, houve uma conversa com ele nesse sentido. Onde o frentista do determinado posto da cidade disse que havia ali sim um favorecimento, não só de servidores, mas de carros particulares. Agora, recentemente, no dia 11 de março, segunda-feira passada, foi publicada uma portaria, publicada no diário, onde o prefeito criou e se instaurou um procedimento de sindicância, né? E o mais interessante é que lá falava sobre a gravidade dos fatos, né? Onde foi noticiado pela própria secretária de saúde um relato sobre o desvio de combustível, um esquema que havia ali em proveito de particulares e de servidores. Veja bem, no mesmo dia também foi publicado um extrato de decisão administrativa, suspendendo 3 funcionários, né? Onde também foi relatado que havia uma potencialidade de que havia caracterizado um ilícito penal e improbidade administrativa. Pois veja bem, nessa conversa que eu tive com o Ministério Público, eu senti da seguinte forma. Primeiro, é no mínimo estranho que a portaria seja publicada no mesmo dia que esse extrato de decisão. E nós aqui, como fiscais que somos, como os verdadeiros vereadores, eu penso aqui sem bandeira partidária, inclusive estou mostrando, presidente, das suas atitudes como presidente, dos demais vereadores, cada um brigando, lutando, não só por interesse particular, mas aquilo que acredita que seja interesse coletivo, que seja interesse público. E eu acho que nós devemos aqui, no mínimo, vamos colocar aqui uma semana, pensar, semana que vem fazer isso, vamos chamar a secretária aqui, vamos instaurar aqui também a nossa comissão para investigação. Não precisa ser uma CPI, mas uma CI. Vamos instaurar, porque daí vai ter um procedimento do Ministério Público, que já havia instalado, perdão, que já está investigando, não houve instalação, mas está investigando. Hoje eu, inclusive, pedi a permissão do Dr. Daniel para falar isso aqui. A gravidade aqui é demais, realmente é um fato muito grave. É questão do erário público, é um desvio aqui de finalidade, é um desvio de dinheiro público, e nós não podemos deixar de passar. Nós, como vereadores, se há uma comissão criada pela Prefeitura, como eu disse, portaria publicada dia 11, extrato de decisão publicado dia 11, né? Se há uma comissão criada pelo Poder Executivo, se o próprio Ministério Público, como fiscal da lei, também vai fiscalizar, porque não nós, vereadores, vamos aqui chegar semana que vem e, de fato, vamos falar assim, vamos instaurar aqui uma comissão para investigar isso aqui. Nós não precisamos julgar, mas vamos pelo menos investigar. Certo? Se entender necessário, vamos sim julgar, como vereadores que somos. Mas, interessante aqui, é que já havia, meses atrás, uma investigação por parte do Ministério Público. Outros vereadores aqui, nós até conversamos, eu, o Júlio, o Edmilson, sobre boatos, que, como eu disse, agora virou indício. E aqui relata que a própria secretária que fez comunicação. Só que a secretaria como um todo não foi investigada. E a secretária ela é responsável por esses atos. Então, aqui eu não estou querendo tirar a culpa também do prefeito, certo? Porque ele, como prefeito, tem que saber quem ele escolhe como secretário. Então, eu acho aqui que tanto o prefeito como a secretária tem que dar uma informação melhor à população. E aqui, nesse caso, a secretária também tem que ser investigada. A secretaria como um todo. É assim que vai fazer o Ministério Público, é assim que nós, vereadores, devemos fazer. Então, eu aguardo que semana que vem nós já vamos ter mais alguns pronunciamentos.
Nós sabemos aqui que esses funcionários agora, já por uma questão de garantia constitucional, ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, eles vão ter o direito de defesa. Pelas informações, conversas que eu tive, eu acho que eles vão fazer uma defesa no sentido de incluir a própria secretária, ou no mínimo, relatando que ela sabia desses acontecimentos. E nós, vereadores também, temos fé em Deus que nós vamos pedir essa comissão, ou no mínimo pedir explicações para essa secretária. Porque isso aqui envergonha uma classe política, certo? Não é para dizer que cada um de nós aqui fique envergonhado por fato disso aqui, porque eu sei da honestidade de cada um. Agora, já no momento que estamos vivendo, no momento de crise, o que estamos falando dos políticos, eu acho que se faz necessário que nós, de fato, investigamos também esse caso, para que junto com o Ministério Público, junto já com essa comissão formada pelo meu Executivo, também chegamos a um resultado conclusivo. Não podemos deixar isso aqui passar em branco, gente. A gravidade aqui é muita, é esquema de desvio de combustível, em proveito de particulares e em proveito de servidores públicos. A própria portaria assim diz.